Mantendo a fé e a boa consciência. Achou agora, né? Vamos ler. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Aqui é o apóstolo Paulo falando na carta a Timóteo, e ele traz esse ensinamento. Por exemplo, essa semana nós falamos muito sobre fé, na terça, na sexta. Aquele episódio que Jesus anda sobre o mar e Pedro avista o mestre e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, deixa eu andar também. Jesus falou: vem então. E ele começa a andar pelas águas pela fé. Mas no momento em que ele vê as ondas se levantando, ele teme, duvida e começa a naufragar, começa a afundar. Aí Jesus diz: homens de pequena fé, por que duvidaste, né? Então a dúvida, a falta de fé também nos leva a naufragar, a afundar. Sexta-feira falamos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que nos aproximar, vem para o culto, vem adorar, vem louvar, vai fazer algum pedido a Deus. Nós temos que nos aproximar com fé, crendo que Ele existe, que Ele está nos ouvindo, que Ele é recompensador, galardoador, presenteador. Ele vai nos agraciar com a sua resposta, com a sua bênção. Diga glória a Deus. Nós primeiro temos que crer, então temos que usar a fé. Tiago fala aqui também, preste atenção nessa palavra, que a fé sem obras é morta. Então ele diz: olha, mostra-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar minhas obras. Com as minhas obras eu vou mostrar minha fé. Então a pessoa diz: eu tenho fé, mas ela não vem à igreja adorar, louvar a Deus, buscar a Deus. Depois ela reclama dos problemas, reclama da vida, reclama disso, daquilo outro. Mas, ou seja, não adianta só dizer tem fé, ela tem que fazer a obra, tem que largar tudo. Acordou lá, entendeu? Eu tenho fé, então eu vou fazer a minha parte. Vou para a igreja adorar, vou buscar, vou crer, vou confiar. Como nós cantamos: vou entregar meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra é a de Deus. Eu vou descansar no Senhor, vou confiar. Como declaramos e cantamos, né? O Salmo de Davi: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Glória a Deus. Então fé é imprescindível para a gente, para que a gente não venha afundar. Pastor, estou sem fé, estou fraco na fé, estou assim, assado. Então venha buscar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e a ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa vai ouvindo, ela vai, entendeu? Preenchendo a sua fé, renovando, crescendo a sua fé. Mas ela tem que ouvir, tem que parar para ouvir. Então é na igreja, em casa, onde estivermos, e em especial aonde estamos congregando, aqui, por exemplo, aqui na casa de oração. Glória a Deus. Mas e o que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui? Para a igreja naquela época e para a igreja hoje. Mantendo a fé, você já entendeu que fé é imprescindível. As obras também, seguidas de fé. Por exemplo, bebemos da água consagrada, usamos a fé, né? Usamos o texto da palavra, a fé, porque consagrando a Deus, a pessoa usa, passa a ser um ponto de contato, né? E aquela água, ela crê que está consagrada a Deus, então ela purifica. Quantas pessoas já deram e dão um testemunho que foram curadas? Outras vão ser através do remédio, da cirurgia, da medicina, mas tudo veio e vem e virá de Deus, porque se Deus não operar, com ou sem remédio, dá tudo errado. É verdade ou não é? Quantos estão tratando, vão se tratar, vão no médico, vão fazer exames, vão fazer até cirurgia e não voltam mais, ou dá errado o remédio. Então, primeiro, a fé e a obra seguida, com as campanhas, os atos proféticos, que não é errado.
Agora, além de tudo isso, a fé e as obras, nós também devemos manter a boa consciência. Diga com o pastor, diga boa consciência. Porque a palavra diz: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na sua fé, afundar na sua fé. O que é isso, pastor? Consciência é, além de Satanás, a palavra diabo significa acusador, caluniador, difamador, e ele nos acusa, é verdade, mas além do maligno, do inimigo de nossas almas, nós temos também a nossa consciência a nos acusar às vezes, ou nos alertar, ok? A diferença é qual? Que o Satanás nos acusa para nós sermos destruídos, e a nossa consciência não. Quando sadia, quando sã, é para nos alertar. Ela nos alerta, nos dá aqueles lampejos, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que ir para a igreja, você tem que orar mais, você tem que largar esse vício, você tem que largar o pecado. Olha, você não devia ter falado isso, você não devia ter falado assim, você não devia ter aberto a boca demais, ou não devia ficar com esses pensamentos, ou pessimismo, ou negativismo, ou pensamento impuro. Então ela nos alerta como um canal de Deus para nós ouvirmos a Deus, os seus princípios, as suas leis. Quem entende, diga glória a Deus. Então é da vontade de Deus que venhamos entender que a consciência nem sempre é o diabo a nos acusar. Por isso nós temos que manter a nossa fé, e a palavra de Deus nos diz aqui, uma boa consciência. Qual é a má consciência? A má consciência é aquela consciência cauterizada. Aqui no capítulo 4, olha aí, nós lemos um verso 19, vê agora o capítulo 4 em 1 Timóteo, verso 1 e 2. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é isso? É a má consciência. Cauterização. O que é cauterização? É o estancamento, não é isso? A pessoa estava com uma dor, foi estancada a hemorragia, foi tirada aquela dor, foi cauterizada aquela dor, aquela ferida. Então, isso é cauterização. Mas o que está sendo cauterizado agora? A própria consciência. Ou seja, a pessoa não sente mais, entendeu? A sua consciência não acusa, não alerta ela mais. Ela acha que tudo é relativo, tudo pode, tudo está normal, não tem nada de errado. Alguns em níveis elevados, graus elevados, a psicologia já rotula como psicopata, não é isso? A pessoa é psicopata, ela não sente mais nada, ela faz o mal, mata ali, esfaqueia, esquarteja e não sente nada. Veja, na vida espiritual, na vida cristã, nós temos também que ter uma boa consciência. Não podemos estar com a nossa consciência cauterizada. Quando percebemos isso? Quando a pessoa não sente mais nada. Nós lemos aqui, ó, ela se deixa levar pelos falsos ensinos, pelos demônios, pelos ensinos de demônios, espíritos enganadores, falam mentiras, hipocrisia. Tudo isso é normal para ela, e não vai adiantar ela ouvir pregação de ninguém, nenhum pastor, líder, não vai ouvir mais a nada e a ninguém. A pessoa está com a sua consciência doente. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Por isso a palavra diz: mantermos a fé e uma boa consciência. Nossa consciência tem que estar. Tem pessoas que não vêm mais à igreja. Já eu não preciso mais vir à igreja. Não, eu não vou para a igreja nenhuma. Ela só vê ou rotula os escândalos, os erros. E aí ela julga todo mundo igual, todas as igrejas, todos os líderes, tudo igual. Sua consciência já está má. É o que a palavra está nos ensinando. Nós devemos manter a fé e uma boa consciência, porque alguns naufragam, afundam na sua fé e começam a blasfemar. Veja que o verso 20, no capítulo 1 de 1 Timóteo, falou de dois, chamado Himeneu e Alexandre. E o apóstolo Paulo fez o quê? Eu os entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, estavam causando até tropeço na obra de Deus. A consciência, nossa consciência, é tão importante que muitos serão julgados pela sua própria consciência. Romanos, anote aí, Romanos 12, 15, quem puder abrir rápido, abra, vamos ver isso. No capítulo 2 de Romanos, anote para você ler em casa. A palavra diz: estes mostram, aliás, 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, olha aí, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quer ver um exemplo para nós, para você entender esse texto? Para não ficar só entre judeus e gentios? Pega aí, pastor, aqueles que estão lá, os índios, lá naquelas tribos, nunca ouviram falar, apesar que hoje já tem a Bíblia em vários dialetos, até indígenas, em várias línguas e dialetos indígenas também. Mas eles morreram. Como é que eles vão ser julgados? Está aqui, ó, através da sua consciência. Eles não têm a lei, mas são, por natureza de conformidade com a lei, eles vão fazer o que é certo ou o que é errado, segundo a consciência deles. Então eles vão ser julgados também pela consciência. A consciência deles ali naquele momento estão acusando ou defendendo. Olha como é que é importante a nossa consciência. Jesus, quando levaram para ele, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9, anote aí, uma mulher que pela lei ela teria que ser apedrejada até a morte, porque ela adulterou. E aí falaram para ele: e agora? O que vai ser feito? Ele disse: olha, aquele que não tivesse pecado fosse o primeiro a atirar a pedra. João capítulo 8, verso 9. A palavra diz: mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Veja como é que a consciência é importante. Mas a nossa consciência tem que ser sã, sadia. Tem pessoas que não ouvem mais, não quer dar ouvidos, acha que a acusação é o diabo, são os homens. A pessoa não quer se sentir culpada. Nenhum de nós gostamos e queremos nos sentir culpado, mas às vezes Deus está falando. Às vezes é o Espírito Santo, não é o diabo, não são os homens, não são as pessoas. E assim como o orgulho, a soberba impede a nossa visão de enxergarmos a nossa frente, ela também cauteriza ou mata a nossa consciência, podendo fazer ou causar o naufrágio na fé, o afundamento na fé. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Isso é importante aprender, preste atenção, porque falamos de fé, é importante, falamos das obras, mas muito pouco é falado sobre a consciência. E nós devemos estar sempre com a nossa consciência em paz com Deus, tranquila, mas também sadia, porque há muitas vozes hoje na internet, muitos influenciadores, há muitas palavras, muitos ensinos, e a pessoa que vai com a sua consciência já adoecendo, ela
Quando não é 9 é 90, quando ela não dá ouvido mais a nada e a ninguém, ela quer dar ouvido a tudo, que não tem equilíbrio, não tem, entendeu? Um discernimento, não busca em Deus, não é uma pessoa equilibrada. E o problema disso é que ela pode estar com a sua consciência não muito sadia. Então é possível ainda, falando sobre consciência um pouco mais, a pessoa tem uma consciência fraca. Nós pregamos alguns domingos atrás, Romanos 14, sobre o cristão que acha que tudo é pecado, né? Ora, não podia comer carne, os que recém-convertidos do paganismo, que não queriam mais comer carne porque as carnes eram sacrificadas a demônios. Então eles achavam que todas as carnes era tudo pecado, era tudo do demônio. E aí começava a condenar quem estava comendo carne. E eles comiam só legumes. Nós pregamos aqui, ensinamos essa palavra, não foi? Mas não se tratava só de comida, se tratava de outros assuntos também. Então tudo que fizesse o meu irmão pecar, então se torna pecado. Então alguns estavam com a sua consciência muito fraca. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 7, também Paulo fala um pouco sobre isso, ainda falando sobre a consciência. Anote aí, que eu vou ler para você. 1 Coríntios 8, ou abra sua Bíblia, versículo 7. Diz: entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, ainda falando, né, daquele texto de Romanos 14, Paulo fala um pouco aqui daqueles que têm a consciência fraca ainda. Qual o nosso padrão para uma consciência sã, forte, e os conceitos que devemos ter? É o padrão do Senhor Jesus, o padrão da palavra, dos seus princípios, da sua lei. A gente não pode também relativizar tudo, achar que tudo pode, que, né, o texto de Romanos 14, o verso 22, fala: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A pessoa pode simplesmente, tudo pode, então, eu aprovo isso, não é pecado, e a pessoa vai embora, né? Então ela relativiza tudo. Então o padrão para a nossa consciência não pode ser nem 9 nem 90, o equilíbrio. O padrão de Deus, da palavra de Deus, os princípios de Deus, não podemos relativizar todas as coisas. Ou seja, ferir a consciência alheia dos outros, do nosso próximo, do nosso irmão, e a nossa própria. Tem que ser tudo baseado no amor a Deus em primeiro lugar, os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Anote aí, Colossenses 3, 15. A palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração. Então quem tem uma consciência sadia, curada, essa pessoa vai ter a paz de Cristo. Opa, o juiz é o árbitro, é Jesus, não é ninguém. Então ela tem a sua consciência em paz, em tranquila. Qual o problema da pessoa estar adoecendo a sua consciência? Ela não dá ouvidos mais a nada e ninguém. O pastor prega, o pastor fala, alguém Deus usa para falar com ela, e a pessoa, isso aí não é assim não. E ela continua agindo do jeito que ela acha melhor. Quem tem a consciência sã, sadia, no mínimo a pessoa vai orar: Senhor, é isto mesmo, me mostra meus erros, fala comigo. Quem está adoecendo na sua consciência não quer mais saber de nada nem de ninguém. A pessoa vai se fechando. Ela vai, eu conheço a palavra também, eu faço. Ela quebra leis, princípios de autoridade espiritual e assim por diante, e outros princípios da palavra de Deus. Então, mais um texto aqui sobre consciência, Hebreus capítulo 10, verso 22, a palavra diz, olha como é que é importante a gente entender sobre isso, vários textos falando sobre isso.
aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então não só a água física, né? Mas espiritual, igual participamos aqui. A água espiritual, o que? A palavra de Deus. Então nos limpar e nos purificar da má consciência. Eu pequei, confesso o pecado, se arrepende e não volte mais a praticar. Não voltemos mais, mas andarmos com a consciência limpa, tranquila, em paz. Eu estou fazendo a minha parte e vou continuar fazendo a minha parte. É para ser dizimista, eu vou ser dizimista. É para me batizar nas águas, eu vou me batizar. É para largar o pecado, eu vou largar. É para jejuar, é para vir à igreja, é para congregar entre os irmãos. Então eu vou congregar, eu vou unir, eu vou estar aonde Deus está me plantando, por exemplo, aqui na casa de oração. Então você e eu andamos e vivemos com a consciência em paz com Deus, fazendo a nossa parte, cumprindo, seguindo a palavra de Deus. Ah, mas fulano, cicrano falou isso, falou aquilo outro. O importante é eu estar com a minha consciência em paz diante de Deus, porque os que não mantiveram e não estão mantendo a fé e uma boa consciência estão afundando, entendeu? Na sua fé. Então a fé, as obras, a boa consciência, daí já se expande por conhecimento, que nós temos ensinado aqui, o que é certo, o que é errado, o que a palavra diz, e aquilo que não é fundamental nos princípios. Você vê várias igrejas, tem coisas que não são fundamentais, e aí há discordâncias, não é isso? Entre igrejas, entre lideranças, entre ministérios. Mas são questões, tem questões que não são fundamentais, só Deus que pode dizer quem está certo, quem está errado, tem coisa, e aí vai. Nós não podemos julgar, ser juízes, podemos estar até ferindo a consciência de outros irmãos, quem tem a consciência mais fraca, aí isso se torna pecado, aí a pessoa está pecando até. Então nós temos aqui nos unir como igreja de Cristo e não sermos juízes de ninguém, mas atentarmos para a nossa própria vida. Olha o que diz em 1 João. 1 João capítulo 3, verso 19. Eu vou terminar com esse texto. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, olha isso aí, certamente Deus é maior do que o nosso coração. 1 João 3, verso 19. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O verso 21 diz: amados, se o coração não nos acusar, aí está falando do coração, mas a nossa consciência, né? Temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Diga glória a Deus. Então veio a acusação. Você vai se tranquilizar, vamos nos tranquilizar como? Deus é maior do que o nosso coração, mas nós vamos atentar. Deixa eu ver onde é que eu errei. Senhor, me mostra onde é que eu tenho que me consertar. Essa palavra que foi ministrada, essa pregação, esse ensino. Então a pessoa que está com a consciência cauterizada é o contrário, é como nós lemos lá em Timóteo, ela dá ouvido a ensinos de demônios, ela já vai para outro lado, ela já... Você está vendo aí a apostasia, apostatar é afastar. Você vê pastores, pastoras, líderes, cantores, cantoras, tudo se afastando. Agora pregam ao contrário, né? Pregam a favor do erro, do que está errado, do que a Bíblia condena. Alguns criaram a Bíblia agora que tira textos da palavra original que condena, né? A prática homossexual, tira os textos para criarem pretextos, e a sua própria Bíblia, a sua própria igreja. Mas não sei se tiraram esse texto, mas está nesse texto também, pode estar lá nessa Bíblia deles, né? Da inclusão, Bíblia inclusiva, igreja inclusiva. Estão se apostatando da fé. A consciência está cauterizada, não sente mais nada, entendeu? É normal o errado.
É o que nós estamos vendo, mas a Bíblia já diz, já vem a profecia que a vinda do Senhor se aproxima, e isso tudo iria estar acontecendo. Guerras, rumores de guerras, e é guerras em geral, é guerra mesmo, né, de países, nações contra nações, são guerra entre famílias, guerra até por política agora, não é isso? Você vê que tá tudo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, chegou e vai assim. É guerra mesmo. Então a tendência é essa. Eu vou ficar de que lado, pastor? Eu fico do lado só da palavra. Do lado do que está na palavra. É isso, é esse lado. Você e eu somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Nós estamos aqui de passagem como peregrinos. O que está certo? Quem está certo? A palavra de Deus. E agora que se aproxima mais ainda os dias da volta do Senhor, nós temos que estar com a nossa consciência limpa e sadia, sã, para ouvir e cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra, a vontade de Deus, a missão, na nossa casa, na nossa família, no bairro, na cidade, no nosso estado, no nosso país. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem pessoas que estão agindo como esse exemplo aqui dessa história. Eu termino a mensagem com a palavra do Senhor e com esse exemplo aqui. Você entendeu a importância da consciência, né? Fé, as obras e a nossa consciência diariamente, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo guiados por Ele. Um fazendeiro, ele estava na sua fazenda muito cansado de trabalhar e tinha seus animais lá protegendo, ajudando a proteger os cachorros. Só que como ele estava com muita insônia, os cachorros todo dia, uma certa semana, começaram a latir e era de madrugada toda. E ele não conseguia mais. Num ímpeto ali de fúria e da falta do sono, né? Também, ele pega a sua arma lá e atira para fora para os cachorros. Só que aí ele matou 2 cachorros dele. Tinha mais cachorros. E aí no outro dia ele pensou que iam parar, né? E pararam de latir. Mas aí, o que aconteceu? Ele acorda de manhã, conseguiu dormir. Aí ele viu que ele tinha ferido e matado os próprios cachorros. E que o maquinário dele tinha sumido. Os ladrões então entraram e levaram. Ou seja, os cachorros estavam alertando. E ele foi matando. Esse exemplo significa consciência da pessoa. Tem gente que está matando a sua consciência. Entendeu? Não vou para a igreja, eu não vou dar ouvido a essa pregação, essa palavra. Isso aí é o pastor que quer assim, que quer assado. E às vezes é Deus que está falando com você. É Deus que está falando conosco. Quem entende, diga glória a Deus. Então esse exemplo e agora a mensagem, né? A palavra, é importante a gente citar esse texto aqui. Um outro que estava pensando também e matando a sua consciência era Davi. Davi, ele cometeu um suicídio, homicídio. Ele manda um servo seu na frente da batalha para que ele fosse morto mesmo. E ele queria ficar com a mulher desse homem. E ele já era rei. Então ele achava que estava tudo certo, que podia continuar agindo daquela forma. Só que Deus repreende a Davi. Deus envia o profeta para ele e fala: olha, um homem rico e um homem pobre na cidade, estavam na cidade, e o homem rico recebeu um hóspede, um viajante na sua casa. E esse homem rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, falando para o rei, né? Para o rei Davi, o profeta Natan. Ele tinha muitas coisas. Só que esse homem pobre só tinha lá uma ovelhinha. Tratava como sua filha, né? Na sua casa, ou seu animalzinho como um animalzinho doméstico. E esse rei fez o quê? Em vez de pegar um dos seus gados, das suas ovelhas, mandou pegar a única ovelha daquele homem para matar, para fazer o alimento, para fazer o almoço. Aí
Davi virou para cima para o profeta e falou: esse homem tem que ser morto e tem que restituir tudo que ele, muito mais, né, para esse homem pobre. Aí o profeta virou para ele e falou: esse homem é tu, é você que fez isso. Deus disse: eu te dei tudo, te dei as mulheres, os reinos, e você fez isso, tomou a mulher do seu servo. A partir de hoje a guerra vai estar na sua casa. Aí Davi abriu os olhos, a sua consciência se abriu, estava cauterizada, mas ele abriu os olhos e disse: eu pequei contra o Senhor. Aí o profeta diz: mas você não vai morrer, Deus te perdoou. Ou seja, houve um arrependimento imediato, mas ele colheu todos os frutos do seu pecado. Ou seja, o pecado há consequências. Amém, gente? Não vai ficar impune. Nós vamos colher, mas ainda há chances. Temos que pedir perdão a Deus. Temos que colher. Esse texto está em 2 Samuel, anote aí, capítulo 12. Nós lemos nos Salmos alguns, Salmo 51, arrependimento, né? Salmo 32 também. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. 2 Samuel 12, Natã repreende a Davi. Salmo 32, Davi ele ora, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste. O que Deus está falando? O que Deus tem falado na sua consciência no dia a dia, durante a semana, durante o mês? Presta atenção, gente. É hora de confessar, é hora de nos arrepender, é hora de largar aquilo que está desagradando a Deus. Não matemos a nossa consciência, temos a consciência em paz. É para fazer, é para obedecer, obedeça, faz o que Deus está mandando. Vamos terminar a mensagem? A consciência cheia de culpa adoece e mata. Qual o antídoto para a má consciência, para um sentimento de culpa? É o perdão. Os 3 níveis de perdão. Primeiro, receber o perdão de Deus através do arrependimento, entendeu? Se arrependeu, por que a soberba impede? A pessoa não se arrepende, porque ela acha que está certa, então ela não confessa o pecado, igual Davi, esse exemplo de Davi. Ele achava que podia, porque era rei, estava tudo certo. Até Deus enviar o profeta para ele, e ele então acordar e ver o quanto ele estava errado. Então, confessar o pecado, nos arrependendo, e receber o perdão de Deus através do nosso arrependimento e confissão. Tem que confessar para Deus, não é para o padre, não é para o pastor, é para Deus. Confessar o pecado e se arrepender. Segundo, perdoar a si mesmo. Uma vez Deus nos perdoando, tem pessoas que ficam se acusando ainda ficam se pesando, entendeu? Ah, mas eu fiz isso no passado. Não, foi batizado nas águas, se arrependeu, se confessou, agora levantou um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Diga a glória a Deus. É nova criatura, o que passou, passou. Pastor, cometi erros mesmo já como crente cristão, então peça perdão a Deus, confesse, se arrependa e não volte mais aos erros. Comece agora a congregar, vir à igreja, adorar, louvar, se santificar, a nos santificar mais. Amém, gente? E perdoar a si mesmo. Não adianta a pessoa ficar se condenando, se acusando. E depois, perdoar alguém ou pedir perdão a alguém que ofendeu. Também devemos pedir perdão ou simplesmente perdoar aqueles que nos ofenderam. E quem ofendemos, pedir perdão também. Então a pessoa vai estar com a sua consciência mais leve, tranquila, em paz e seguindo. Nós vamos estar seguindo com a nossa consciência sã, sadia. Porque quem não faz isso, uma hora ou outra vai afundar, vai naufragar na fé, gente. Por isso que nós vemos, ouvimos e vemos: ah, fulano deixou de ser crente cristão, estava na igreja, não é mais, afundou. Porque não é só a fé seguida de obras e uma boa consciência. Outros, a consciência fraca ou se achando conscientemente forte, acusam outros irmãos, outras igrejas. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, não somos juízes. Uma boa consciência é uma consciência equilibrada e sadia, para que a gente venha até o fim fazer o que Jesus falou lá. Aquele que vencer até o fim, aquele que não negar até o fim, receberá a coroa da vida, para a gente trocar
a nossa cruz pela coroa, diga glória a Deus, e não cortar a nossa cruz, não ficarmos com a nossa consciência cauterizada. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente?